Vamos lá, rapaziada, boa tarde! Aqui quem vos fala é o Marquinho, proprietário da Run Training Store, canal lá do Instagram. Quem não segue ainda, dá uma seguida lá. A gente trabalha com tênis importado, tênis via encomenda, somente de material de corrida, tá bom? Então é uma loja especializada em corrida desde 2016. Para quem não me conhece, eu sou proprietário da loja, sou praticante, tá? De corrida já há quase 20 anos e, né, desde a época do exército, pouco antes do exército, eu já corria, fui atleta no exército e sou hoje corredor paralímpico, tá bom? Aí de meia e maratona, tá? Bom, vamos lá, né? Eu vou fazer hoje o review seguindo aqueles parâmetros que eu já passei no último review comparativo nosso, tá? Só que eu vou seguir hoje as novas diretrizes aí de notas, né? De pontuação, né? E o review de hoje é o ANTA 202 C202 G9, né? Bom, o que eu vou falar do C202 G9, tá? Dentro do portfólio da ANTA, você da família C202, que é a família com placa, né? Ali você tem o C202.6 e agora o 7, né? Que é o tênis de entrada de placa. Não tenho ele como super trainer, como a maioria dos youtubers, jornalistas, donos da verdade, etc. Porque experimento ele desde a geração 5, geração 6 e agora estou experimentando a geração 7, tá? E ele não se encaixa como um super trainer, né? Material de primeira, P-Bucks, TPE, e tem vários, né? Conforme eles foram avançando, eles foram mudando ali o seu composto. Mas tudo é de primeira, né? E quando você tem tênis com tudo de primeira tecnologia, material de primeira, ele não é um super trainer. E também a proposta dele não é ser super trainer, não ser um tênis de competição, um tênis rápido, né? Pode não ser o melhor dos tênis, a família C202, 7 e 6, mas ele é o tênis de entrada para alta performance. Então ele é o tênis ali para um amador, né? Que quer ter o seu primeiro tênis ali de placa talvez e seja um atleta leve. Eu não coloco ele para atletas muito pesados, eles não têm um super trainer que abrace esse tipo de corredor, um corredor mais pesado. Então família C202 é para o seu primeiro tênis de placa de alta performance para atletas leves, né? Aí você tem, depois da C202.7, você tem o GT, tá? O GT, eu acho, na minha concepção, já tive ele, eu acho que ele vai ser descontinuado depois da família G9, mas vamos lá. Você tem o GT, tá? Que é um tênis menos agressivo e mais didático para o pessoal, que abraça mais tipo de corredores realmente, né? Tem uma entressola um pouco mais parecida com essa daqui que eu vou falar. Depois disso daí você tem o Pro, que é um tênis realmente ali voltado para 21 e 42 km da Elite, tá? E depois você tem um tênis mais agressivo ainda, muito mais agressivo, né? Que foi desenvolvido especialmente para realmente os patrocinados da marca e hoje é vendido aí também no mercado para os não patrocinados, mas ele foi criado para os patrocinados, que é o C10, tá? Teve o C9 e agora o C10, e assim, um tênis realmente, né, quase não tem aqui a entressola no meio, só tem um salto aqui, é um tênis ali realmente futurista, tá? Mas é um tênis que o Bekele utiliza. Então você tem esses 4 modelos aí dentro da coleção da ANTA, tá? Ah, Marco, e o G9? O G9, ele é justamente a minha concepção de um tênis que vai entrar no lugar do GT. É um tênis ali que pega a família C202.7 e transforma em algo muito agressivo. Vamos lá. C202.7, falado como que é a coleção da ANTA. São 4 modelos ali, o G9 fica flutuando ali no meio deles, tá bom? Mas eu coloco ele como um tênis melhor, tá? A proposta de alta performance melhor do que o Pro, tá? Eu gostei muito do Pro, tenho o Pro, mas vou fazer até o review comparativo, mas assim, é um tênis que eu particularmente acho esse daqui mais completo, pela proposta,
tá? Pela proposta. E aí eu vou falar agora os itens que nós avaliamos, conforme já o combinado lá, né? Esses itens aqui eles vão estar no ranking nacional, o ranking da loja anual, tá? De 2026, os tênis que foram lançados em 2026, e também vai ter o ranking geral da loja de todos, melhores de todos os tempos da loja, beleza? Então a gente vai fazendo os reviews e ele vai entrando dentro desse ranking. É isso aí. Anta C202 G9, tá? Bom, a altura dele. Já entrei em sites brasileiros que importam tênis, que juram que esse tênis aqui tem 40 e poucos milímetros de altura por 40 e poucos na parte da frente. Mentira, errado, uma informação errada que eles vendem para você. Esse tênis, inclusive, é liberado pela World Athletics, tá? Ele tem 29 por 33. Inclusive, quando você usa, você sente que ele é um tênis mais baixo. Isso vai muito de quem usa. Às vezes a pessoa só vende e não treina. E aí passa essa informação errada para vocês e nem vai atrás de informação. Coloca no site para vender e vende a informação errada. Esse tênis é liberado pelo World Athletics, inclusive eu já coloquei no vídeo lá no Instagram sobre essa liberação aqui, tá bom? Inclusive tem a edição, a geração 2 desse tênis, que também é liberado pelo World Athletics, tá? Então, assim, ele está dentro daquelas normas de abaixo de 40 milímetros. Inclusive, ele tem 29 por 33. 33 aqui atrás, tá? 33 aqui atrás e 29 aqui na frente, tá? O drop é a diferença de altura para quem está chegando agora, da parte de trás para a parte da frente. Ou seja, é o salto do tênis, tá? É o salto, diferença de altura. Ele tem 4 milímetros só de drop, e isso também é sentido na hora que você corre. Você sente que não é um drop muito elevado, ele não muda muito sua biomecânica, sua pisada, seu strike de pé é um pouco mais natural. E por ele ter 29 por 33, ser um tênis mais baixo, eu já disse, vamos levar que é o tamanho 40 milímetros, tá? Ali que é o liberado pelo World Athletics, é uma altura mais ideal, que a sua biomecânica não muda, não causa instabilidade. Então as métricas nossas para altura é quanto mais próximo de 40 milímetros, ou se for 40 milímetros, é o ideal. Como ele tem 33 por 29 e 4 milímetros de drop, e eu já falei 6 e 5 milímetros de drop é o ideal para mim, porque não muda sua biomecânica, não altera sua pisada, e isso é muito bom pra gente, que é corredor, tá? Para fortalecer naturalmente as pernas. Eu vou dar nota 8 para ele, tá bom? Nota 8 para altura, tá bom? Peso, tá? Peso desse tênis aqui, tá bom? O peso dele pesou 170 gramas de um lado do pé, que é aquele pé que tá ali, tá? E nesse daqui ele pesou 176 gramas. Então vamos colocar 170 gramas ali, que é o peso que até a marca diz no tamanho 9US, que é esse daqui, tá? Que vai ter. Bom, o peso 170 gramas para um 9US tênis de placa de competição, e com tudo que ele entrega, que eu vou chegar lá no entressola e vou falar para vocês, cara, fenomenal, fenomenal. E isso, o peso tem muito a ver com os outros itens que eu vou falar, que é de cabedal, solado, tudo. Mas tem muita tecnologia aqui. Ó como que é translúcido, tá? Vou falar do cabedal daqui a pouco, né? Ele é muito leve, a parte da borracha aqui, né? Como que ela é fininha, ó. Tá? E eu vou falar sobre o solado daqui a pouco. Então, sim, tudo isso dá um peso de 170 gramas. 170 e 176 gramas para um tênis de competição de alta performance. A gente tá falando abaixo de 200 gramas, tá? A gente tá normalizando o tênis abaixo de 200 gramas. Lembrando que uma camiseta como essa para você correr, né, de poliamida muito fininha, ela é 150 gramas. 130 gramas. Se você for pegar uma de alta performance, 40 gramas uma regata. Então eu reclamo às vezes de 20 gramas, 30 gramas do tênis, mas minha camiseta é 150 gramas, entendeu? Mais 170 gramas, nota 9,5. 9,5, excelente. 170, 150 gramas, assim, com toda essa estrutura que eu vou falar para vocês, 9,5 para mim entrega perfeitamente um peso ideal neste tênis aqui, tá bom? Tá meio sujinho, mas é ideal, tá? Neste tênis aqui, 170 gramas, 9,5.
Agora eu vou falar para vocês do cabedal desse tênis aqui, velho. Olha só, olha isso daqui. Olha isso daqui, gente. Tá? Na luz roxa, né? Naquela luz roxa de boate, tal, de festa, isso daqui fica todo reluzente, tá? Só para vocês entenderem. Cara, fantástico. Esse tênis aqui, ó, tá? Olha aqui a luminosidade aqui entrando. Olha isso. Tá? Vamos lá. Quando eu falo o seguinte, que a gente tem que pagar por tecnologia, também envolve cabedal, tá? Deixei aqui vocês olharem. O cabedal é de uma malha sintética com também um knit no meio, estilo botinha, tá? Tem todo esse material fusionado aqui, onde tem essa parte vermelha aqui, ó, tá? Essas flechas são todos materiais fusionados. Esse material fusionado ajuda a dar integridade ao cabedal, tá bom? Para ele não esticar muito e não abrir muito. Aqui pro lado de dentro ele tem esse mesmo material fusionado em alguns locais estratégicos também para ele não abrir, para ele encaixar bem no seu pé. Sendo que no meio dele, tá? É knit. Um knit muito aberto. E até nas laterais, mesmo com esse material fusionado, ó como que ele tem pequenas aberturas, tá? Pequenas aberturas aqui. E aqui também, tá? Olha como que é telinha, tá? Telinha. Isso quer dizer o quê? É um cabedal dos mais respiráveis que eu já usei. Tá? E aí vem a questão da amarração no cabedal dele também, tá? Eu tenho que falar isso para mim poder dar nota, tá, gente? Mas, ó, enquanto aqui você tem o passador, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6 passadores, não tem passador extra, tá? São 6 passadores aqui, que são os buraquinhos aqui normal, tá? Que sempre tem. Aqui, né? Você tem o ilhós elástico, tá? Que ele é fixado no próprio cabedal. Vamos ver se eu consigo mostrar. Olha aqui, ó. Tá vendo? Ele é fixado no próprio cabedal. Esse ilhós aqui, ele é elástico. E ele, né? Ele tá aqui de propósito, que é justamente porque essa parte aqui é um material plástico, onde tem um buraquinho, grudado no cabedal. Você tá vendo? É um material plástico grudado no cabedal, que é justamente para você puxar e ele cobrir o seu pé, e ele encaixar mais no peito do seu pé. Se você for um cara com o pé um pouquinho mais largo, mais ossudo, né, você abre aqui, tá bom? Um pouco, tá? E ele abre, estica um pouco esse knit. Esse knit vai esticar o peito do seu pé, mas em compensação ele vai esticar só o peito do pé, ele não vai ficar folgadão nas laterais. É um tênis que o cabedal aqui, ó, ele é largo aqui em cima. Se você for ver no meio, ele estreita principalmente aqui a cava do pé, tá bom? Aqui ele é estreitinho e também a própria parte aqui do calcanhar também ele é estreitinho. Mas quando chega aqui no médio pé, ele é um pouquinho mais largo, com esse material fusionado para ele não abrir demais nas laterais, mas abrir no peito do seu pé e não incomodar. Eu achei assim fantástico. E por dentro é assim, cara, corri sem meia e corri com meia com ele. Que tênis gostoso de usar, velho, de usar. É assim, é um primor. Isso daqui é um primor. E ajuda naquilo que eu falei no peso de 170 gramas, tá bom? Então você tem aqui um estilo sock fit, tá bom? Ele tem esse puxadorzinho aqui, ó, lateral, que não incomoda. É todo aveludado por fora e por dentro. Por dentro é um veludo, assim, é excepcional. Aqui, né? Ah, tá. A palmilha não sai, tá, gente? Ela é colada, tá? Aqui por dentro você tem, para proteger o clipe de contraforte, aquilo que a Nike fez muito tempo, que é mais alto aqui, proteger o tendão, tá bom? Você tem aquela espuminha que a gente conhece bem, ó como que é translúcido. Aí você tá vendo aqui, ó, aqui tem um material rígido, tá? Tá vendo a capinha aqui, ó? Tudo isso daqui, olha como que aparece meu dedo. Tudo isso daqui é um material rígido. É um clipe de contraforte, você tá vendo aqui, ó? É um clipe de contraforte para encaixar mais e o bocal não abrir. O bocal não abrir e dar um melhor encaixe no seu pé. O encaixe é perfeito. Perfeito. Tá? O cabedal, na parte do clipe de contraforte, o acabamento, tudo é perfeito nesse tênis aqui. O cabedal, para mim, é um dos cabedais mais gostosos e mais, assim, que eu vi, por exemplo, o encaixe do Neo Vista, né?
e do Neozen nos primeiros ali, que tipo, cara, pra mim é um primor. Esse daqui também, pra mim é um primor, tá? É um primor, dei nota 10. Bora lá, falar de solado. Solado desse tênis aqui, né? Falamos de cabedal, vamos falar do solado dos tênis. Lembrando que o solado não é entressola. O solado só é isso, essa parte do solado aqui, tá? E o solado ele vai entrar o quê? Aderência, composição da sola, vai durabilidade, que ele mostrar. Eu fiz aqui 1,5 semanas, quase 2 semanas, na verdade, de treino com esse tênis aqui. Tá? Ele bateu 77,8, acho, 0,9 km, 78 km, tá? Ele bateu de treino. Então eu vou falar dentro da percepção de menos de 100 km, 78 ali, 79 km, tá bom? Vamos lá. O solado dele, tá? É aquela borracha CPU que nós somos acostumados, tá? Mas ela tem uma diferença. A marca que, como eu já fiz esse vídeo também, lá com algumas características quando eu recebi ele lá no Instagram, para vocês entenderem aqui no YouTube, a marca diz ter reduzido 40% do peso e da espessura desse material aqui, de borracha, tá? E aí, eu vou mostrar aqui o C202 normal, olha o tanto de borracha, olha a espessura que você vê rosa ali, ó, de borracha. É muita borracha, é um dos tênis mais aderentes e mais estáveis do mercado, aquele dali. Esse daqui, tá? Olha como que você não consegue ver, é fininho, é muito fino realmente. Só que, realmente, é um tênis que eu vou falar pra você, realmente você vê que ele é pegajoso. Ele adere muito, muito, muito mesmo. Eu corri em calçada com areia na chuva, pós-chuva. E, cara, esse tênis aqui é muito aderente. Muito aderente mesmo. Gostei demais. Demais, demais, demais. Bom, 13% mais aderência, segundo a marca. Segundo a marca, fala que mesmo diminuindo 40% do peso e da espessura, ela tem 13% mais aderência. E maior durabilidade, não fala quantos, mas maior durabilidade que aquela outra borracha que eu te mostrei ali. Bom, vamos lá. Tá vendo aqui, ó, que ela tem esses buraquinhos, tá? Tem esses buraquinhos aqui e tem, tá vendo aqui, ó, uns pininhos que serve como pequenos crivos. Então a ideia da marca, segundo a marca, é que esses buraquinhos sirva como um waffle, né? Aqueles buraquinhos da waffle sirva como um waffle, uma ventosa, que você pega, ele gruda, e esses pequenos crivos que tem aqui é para dar aderência. Então realmente é para dar aquela sensação de sugar assim e não deixar você deslizar o pé, tá? Achei muito interessante, mesmo sendo muito fino e ter notado um pequeno desgaste. Talvez vocês não vão conseguir ver, mas aqui assim, os crivos ainda estão inteiros, estão vendo? Ó? Eles ainda estão inteiros, olha lá. Ó. A borracha não aparenta nenhum tipo de desgaste, ele só tem aqui a amostra, tá? A borracha amostra, a borracha entressola, tá bom? E não achei que teve algum desgaste nem nada. Pro tanto que eu corri, pode ser o seguinte, pode ser que ele dure realmente ali, que nem esses tênis outros da Anta que eu tenho, que dura tipo 500, 800, 900 quilômetros. Cara, pode ser que ele dure um pouco menos? Pode. Eu acho que ele vai durar um pouco menos. A marca diz que dura mais, mas eu só vou poder dizer mais pra frente. Mas assim, questão de aderência, questão, né, também o acabamento aqui da marca vermelha também, são, aqui ó, você tem 0,5 milímetros escrito aqui ó, de borracha, entendeu? E aqui tinha escrito também, mas eu não lembro onde que tá escrito, acho que é na caixa que tá escrito quantos milímetros ali é, mas essa daqui ó, é 0,5 milímetros só. Excelente. Parte do solado de você ter toda a borracha em toda a composição dele também ajuda bastante, ou seja, é um tênis para alta performance, tá? É um tênis ali realmente para pro e elite. Esse tênis aqui não é um tênis para primeiro tênis de placa, não é. E mesmo assim,
borracha em toda a sola. É uma política da empresa, é uma política da própria Anta. Eu vi canal fazendo review inicial de tênis e falando assim que é por causa que é para atleta amador. Não, gente, não é. Para quem experimenta a Anta já há mais tempo, sabe que ela, nos seus calçados, tem colocado muita borracha, tá? Aqui, porque ela preza pela durabilidade. Além de uma borracha boa, é uma borracha que tenha maior durabilidade. Então, para o solado, dei nota 8,5. 8,5, por que, Marco, você não deu 10 no solado? Cara, 0,5 milímetros de borracha, eu só vou acreditar quando eu ver. Entressola pertinho para vocês aqui, ó. Bem pertinho, tá? A entressola aqui, ela tem dupla densidade. Eu já vi também review, já vi gente falando também. Ah, é o composto nitrogênio 90, né? Que é o composto mais macio da marca, tal. Não, não é. Esse composto aqui, ele oferece, a marca fala que oferece 89% de rebote, ou seja, 89% de resposta, tá? De responsividade. Essa entressola aqui, ela é um composto sim com nitrogênio, tá? Tem sim o composto nitrogênio 90 aqui, mas eu vou falar para vocês a diferença que é justamente aqui as informações, tá? As informações corretas. Nitrogênio 90 na parte de cima, onde está em branco, tá? Mais macio, mais aerado, mais responsivo, né? Mais poroso, tá bom? E esse daqui que eles não dizem o que é, mas é mais firme na parte de baixo, tá? A parte de baixo é uma entressola, tá? Um pouquinho mais firme. E essa entressola, tá? Ela é uma entressola que, tipo, não é aquela entressola macia demais. E não é uma entressola muito firme, durona. Ela lembra muito o Light Strike Pro, o primeiro Light Strike Pro, mas com uma diferença. Ela tem um pouquinho mais de responsividade. E isso tem a ver não só com essa dupla densidade, que você tem aqui uma mais firme e outra mais macia, mas você tem a ver também com abaulamento. Esse tênis aqui, se você for comparar com a família aqui, ó, você vê que aqui o abaulamento começa no último terço do pé, né? No médio pé para frente. Se você olhar aqui, ele é mais abaulado já de início já. O abaulamento vem aqui. Então, o que eu senti na minha pisada com essa entressola? Que ela responde, ela achata muito? Não, ela achata pouco. É batida um pouquinho mais pro seco, e é aquela batida que você bate e já tem pouco contato com o solo. Então essa entressola aqui, ela vai se dar bem e vai ter melhor resposta com o seu tempo de contato com o solo sendo menor, ou seja, um atleta muito mais leve, muito mais rápido, tá bom? Uma cadência superior, tá? E aqui no médio pé funciona que nem o 202C, né? Que ali não. Eu acho que ele funciona, apesar de parecer menos agressivo o último terço aqui, tá? Ele é mais abaulado por completo. Quanto mais eu piso com o calcanhar, mais eu sinto um pouquinho que ele é parecido com o Adios Pro. Quanto mais eu acelero e piso com a parte da frente, eu vejo ele menos parecido, tá? Então é para atleta que realmente usa o último terço entre o médio pé e o antepé aqui para correr. É onde você vai ter melhor resposta realmente dessa entressola. É uma entressola que vai durar. Por quê? Né? É uma entressola que ela é um pouco mais firme, então ela não vai alterar a composição dela com o tempo de uso, tá? Essa é a verdade. Apesar de eu já ter corrido, né, e ela tá com bastante ranhura, ó, já no primeiro treino, na verdade, já causou essas ranhuras, ela não deforma, tá? Ela é realmente uma entressola que você sente a dupla densidade ali, tá? Você sente mesmo. Se você apertar aqui, ó, tá? Você vê que ela não deforma, então ela é mais firme um pouco, você sente. Assim como você sente também, aqui não tem vazado a placa, você sente que ela é inteiriça e ela é bem rígida essa placa, tá?
eu colocaria esse tênis ideal ali para 10, 15, 21 quilômetros, com toda certeza. E por ser uma entressola mais firme um pouco, tá? Não é das mais largas, mas também não é totalmente estreita, principalmente no médio pé para frente ele é largo, só que ele é estreito aqui no calcanhar. E eu acho que no calcanhar faltou ele ser um pouquinho mais largo, para mim, tá? Para mim. E ele funciona mais, aqui o rebote dele, a resposta funciona mais ali entre 5,20, 4,40, tá? Para mim. Mas eu já fiz treino de tiro com ele a 3 e pouco. Eu vou falar o seguinte, para quem corre a 3,50, 4,20, esse tênis aqui é um espetáculo. Esse tênis aqui é um espetáculo, tá? Quem gosta, por exemplo, do ASICS Matt Speed Tokyo Edge, por exemplo, vai amar esse tênis aqui. Essa é a verdade, tá? Por ele ser um pouquinho mais firme. E eu não gosto do Matt Speed Edge, tá? Mas eu acho esse tênis aqui mais gostoso de usar. Eu gostei mais, tá? Da sensação de usar. Então a entressola dele eu tô dando 8,5. 8,5 por quê? Pra mim podia ser um pouquinho mais macia. Uma das camadas aqui de dupla densidade podia ser um pouquinho mais macia. Tudo bem que ele não se alterou, mesmo com 70 e poucos quilômetros, ele não se alterou, tá? Mas podia ser uma entressola só um pouquinho mais macia. O lado bom é que ele é muito estável por causa que é mais firme, tá? A entressola mais firme, ele se torna mais estável. Então, mesmo quando você está mais cansado e aterriza um pouco com o médio pé ou com o meio pé para trás aqui, ó, nessa faixa, você não sente instabilidade. Essa é a verdade. Lembra muito o Light Strike Pro, o primeiro, tá bom? Lá, o primeiro Light Strike Pro, quem usou vai entender. Então, nota 8,5. Pro custo. O custo desse tênis, né? A gente tá falando de um tênis aí para Pro e Elite, tá? Que ele tá abaixo para mim, que usei já o Pro 6, ele tá abaixo do C10, né? Que eu ainda não experimentei, mas é o top de linha lá para Elite, tá? Ele para mim ele tá melhor que o Pro, tá? Por causa da proposta. A proposta dele é ser um tênis realmente de 21 km rápido, né? Dentro das normas do World Athletic, para atletas rápidos, tá? Para atletas rápidos, inclusive quando você entra no site da Anta, na página dela, ela fala que esse tênis aqui é um tênis para Pro Elite. Pro Elite, tem a divisão lá, Pro e Elite. É justamente que é designado esse tênis. E eu acho que a proposta é essa mesmo. Tá? Coloquei no pé, eu acho que é isso mesmo, é para gente rápida realmente, tá? Tanto que eu vou utilizar ele ali para provas de 10 km, 15 km, tá? Mas assim, é um tênis mais firme, é um tênis com a proposta de ser um tênis mais veloz, mais rápido, com 170 gramas, cabedal muito tecnológico, muito gostoso, muito boa aderência, borracha injetada em tudo para não faltar durabilidade e aderência, né? Mas lá fora, se você for comprar, ele é bem mais barato que aqui, né? Aqui no Brasil não tem esse tênis ainda, mas aqui quem pede vir encomenda com a gente pode pedir por R$ 1.199, R$ 1.200. R$ 1.200 para um tênis com essa proposta, tá? Um tênis performático, rápido, com 170 gramas. Se você olhar que é o preço de tênis sem placa hoje no Brasil, né, de algum tênis sem placa, se você olhar aqui, tipo, tênis de 140, 148 gramas da Olímpicos está sendo vendido a 2.000 e você tem um tênis de 1.200 para competir com esse tipo de tênis, eu acho, assim, muito custo-benefício, tá? Eu tô dando nota 10 pelo preço, pelo custo-benefício dele, tá? Vou fazer alguns comparativos, tá? Principalmente com Adios Pro, com o Elite ali 2, tá bom, da Saucony, com o próprio Li-Ning Elite, que eu tô experimentando e vai ser um dos próximos reviews que eu vou fazer. Então eu vou fazer o review para vocês, tá? Comparativo, 800 km, ou ficou em 54,5, é uma nota altíssima, tá? Lembrando que vai até 60. Então 54,5, né? Estreando o tênis de placa aí nessa composição de notas, 54,5 por enquanto o primeiro, mas eu acho que vão desbancar ele, tá bom? É
É isso, espero que tenham gostado. Qualquer coisa, comenta aí, fala o que a gente tem que melhorar aí nessas notas, vê se você também daria essa nota também, tá? O que você acha? Já experimentou o tênis da Anta? Já experimentou esse tênis aqui, esse modelo? Tem outros modelos que vocês queiram que façam review? A gente vai atrás também para fazer review. E é isso, tá? Comenta aí se vocês gostaram desse sistema de pontuação. 54.5, a nota excelente, tá? Pesou muito a questão do custo, nota 10, e do cabedal, que não tem como dar uma nota baixa para um cabedal desse daqui, eu já falei para vocês também, nota 10 também, e isso pesou. E a questão do peso, ter também 9,5 de peso, 170 gramas, cara, é assim, é absurdo que a gente tá falando de peso de tênis, né? E aí a gente tá falando de peso de tênis, 140 gramas durar 200 km e 170 durar 700, 800 km, ou seja, né, tem uma diferença de custo-benefício. É isso, valeu, obrigado e até o próximo review.